Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versos 18 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa é a palavra do Senhor. Deus bendito, com a tua palavra lida, pedimos, ilumina-nos a compreensão, dá-nos fé e respostas condizentes. Ajuda-nos a crer, a responder, a sermos exortados, animados e edificados em esperança. Assim, ó Deus, te pedimos no nome de Jesus sobre o teu rebanho. Amém. Eu quero iniciar hoje citando Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gosto de trazer alguns poetas aqui, né? Abre aspas. Seria mais fácil ter feito a COP em uma cidade acabada, que não tivesse problema, e nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado amazônico, para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando se tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada impossível para ele. Fecha aspas. Você deve estar sabendo desse grande evento que está acontecendo, a COP30. Não é a primeira edição, mas essa edição está sendo sediada aqui no nosso território, em Belém do Pará. Esse evento ele se apresenta como uma movimentação estratégica para reafirmar o compromisso global com relação às políticas verdes de clima, as políticas globais de clima, né, de florestamento, de reflorestamento, de não desmatamento, sobretudo a questão energética, o consumo consciente de energias limpas, renováveis, essas coisas importantes. E nesse caso, a Amazônia está sediando, então, a edição desta vez, de uma forma emblemática, porque, de fato, a Amazônia tem uma importância muito relevante, no mínimo para nós, para o nosso continente, mas para o nosso país, mas também para o nosso continente. Ela tem uma relevância muito sensível. Mas faz necessário também que a gente abandone aquela frase que é o pulmão do mundo, né? Não, o pulmão do mundo são os oceanos, é importante que a gente entenda isso. Já está na hora de superar essa frase, mas, é claro, ainda é muito relevante, muito importante que tenhamos a relevância devida a esse ponto. Mas a frase do nosso chefe de Estado, nesse depoimento que ele estava dando, essa apresentação ali, ela se mostra um tanto quanto questionável, porque parecem sim que tem coisas que são, se não impossíveis para o homem fazer, mesmo quando tem, como disse ele, compromisso com a verdade e disposição política, no mínimo, se não impossível, muito difíceis de se fazer com relação à natureza e a esse planeta. Porque veja, esse evento que é tão emblemático, que deveria ser então modelo para essa discussão, se mostra um tremendo fiasco. Se não, veja, estamos falando de renovação energética. No edital fala-se de 100% de energia renovável para ser usada. De 100% temos 10%. Porque são mais de 160 geradores movidos a diesel S10 para abastecer a Blue Zone da conferência. Bom, o desafio era fazer Belém ser a prova de que dava para fazer sim numa cidade inacabada. Bom, fracassamos, porque os nossos chefes de Estado estão em grandes iates de luxo, levaram a moradia móvel. Os lixos se acumulam.
à vista, porque a coleta está sendo feita precariamente e manualmente. A cena é de horror. Para falar de infraestrutura, para falar de incoerências e tantas outras coisas que deveria ser num recorte modelo. Nós fracassamos mesmo na COP, que deveria ser o emblema de propostas e coerência, sobretudo. Fracassamos na possibilidade de usarmos alternativas energéticas, fracassamos na possibilidade de não desmatamento, afinal de contas, desmatamos para abrir passagem para outros delegados e chefes de estados acessarem a COP30 em Belém. A nossa incoerência e inconsistência nesse tema é vasta. E este episódio que sediamos agora mostra a nossa incompetência para cuidar desse planeta. E muita coisa fica no discurso, muita coisa fica na teoria. Gritos que emergem de artistas e alas de influenciadores digitais e culturais que são seletos e convenientes. Depende de quem está no cargo. Se você se lembra há pouco, nós tínhamos muitas queimadas há um tempo atrás. Você ouviu Camila Pitanga, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Leonardo DiCaprio e até o ator do Hulk, falando sobre a Amazônia nossa. Bom, nesse período agora batemos recorde de queimadas. Eu particularmente não vi nenhum jingle e nenhum clipe musical. Será que depende de quem é a vez? Será que ecologia é pela ecologia mesmo? Ou existe cor nisso? Depende de quem desmata. Depende de quem queima. Eu me pergunto porque a nossa inconsistência e incoerência nesse tema é grande. Veja as pautas da Greta. Fico até constrangido de citar a Greta num sermão, mas veja, é tremendamente seleto, é tremendamente escolhido. Não importa se a causa é apenas humana, mas depende de quem morre, depende de quem mata. As bandeiras se hasteiam de formas escolhidas. Já percebeu isso? E eu não estou fazendo juízo de valor ainda. Poderia, mas não estou. Mas dá para perceber, qualquer um que é tendenciosamente escolhido, cada movimentação de protesto e a pauta da ecologia, infelizmente, não escapa dessa seletividade do alarde, da preocupação. O que me faz pensar, será que a nossa preocupação realmente é sincera? Bom, eu vou pressupor que sim, existe uma sinceridade em muitos grupos e organizações mundiais querendo de fato cuidar do planeta em que vivemos. Vou supor que sim. E com essa presunção, eu quero dizer, ainda assim, nós temos grandes limites e muita imaturidade quanto a esse assunto. E eu quero que a palavra de Deus nessa hora nos conduza, pelo menos em algum grau, para amadurecermos um pouco o nosso olhar para com a ecologia e o cuidado desse planeta. Assunto importante, relevante, mas que deve ser olhado como todas as coisas nesse mundo, teologicamente. Afinal de contas, nós somos tendentes a sermos mais seculares do que admitimos. De um modo geral, temos a grande tendência de separarmos alguns assuntos da nossa teologia. Queremos deixar política fora da teologia, queremos deixar ecologia fora da teologia, queremos deixar assuntos religiosos, adivinha, fora da teologia. Como se o meu Deus fosse um Deus domingueiro, que eu resolvo com ele algumas pautas particulares aqui, na reunião dos santos. Mas quando eu vou para o trabalho na segunda-feira, existe uma nova vida, uma nova ala onde eu acesso. Tem um seriado agora na Apple TV, na Apple Plus, como é que é o nome? É o do streaming da Apple, eu não lembro o nome agora. Mas o fato é que tem lá um seriado que chama Ruptura. Fantástico. Onde desenvolveram uma tecnologia que te fragmenta, de fato, em duas personalidades. Quando você entra no elevador do trabalho e chega no trabalho, você esquece a vida que você tinha em casa. E das 5 da tarde, quando você sobe no elevador para voltar para casa, você esquece a vida que você tinha no trabalho. E assim segue. Para ter foco total
produtividade, e assim vai. Esse é o moto ali de gatilho. Nós somos tendentes a ter essa ruptura. De duas, uma. Ou porque estamos ficando secularizados, frios teologicamente, ou porque temos constrangimento com uma ala de nossa vida que não temos coragem de publicá-la à nossa teologia. Em todos os casos, há uma dicotomia no evangelicalismo que nos deixa fragmentados, em ruptura conosco mesmo e com a nossa teologia. Ao chegarmos aqui, você percebe um Paulo que diz o seguinte, verso 13: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A igreja colossense estava vivendo aquilo que alguns chamam de heresia colossense. Eram irmãos em Cristo, criam em Jesus Cristo, amavam Jesus Cristo, receberam teologia dos apóstolos. Mas acontecia que pelo relacionamento e pelo sincretismo e miscigenação de algumas pautas culturais, eles começaram a acrescentar alguns aditivos, perdão pela redundância, à teologia dos apóstolos, ao Cristo dos apóstolos. E esse algo a mais colocava toda a massa do bolo a azedar-se. E Paulo agora escreve a eles, os advertindo e instruindo-lhes a fé. E Paulo começa por reafirmar Cristo. E não só Cristo, mas como Cristo suficiente. E em segundo plano, e é onde estamos, no verso 18 a 20, Paulo adentra a sua argumentação, que ele começou aqui no verso 14, relacionando esse Cristo com a criação. Porque parte do relacionamento sincrético dos colossenses eram com aquilo que era chamado de rudimentos do mundo, que eram filosofias um tanto quanto naturalistas. E Paulo agora vem relacionar duas coisas que facilmente, repetindo a mesma palavra, se fragmentam na nossa filosofia e mesmo na nossa visão de mundo cristã, que é o que tem a ver o mundo espiritual com o mundo material. Nessa hora é importante que a gente vê que esses irmãos estão tendo dificuldade e estão agora lidando com o sincretismo. No nosso caso, embora sejamos profundamente supersticiosos enquanto latinos americanos, nós temos a tendência de fazer algo muito grego, por sinal. Nós temos a tendência de separarmos a tal ponto de o mundo material não se relacionar com o mundo espiritual de igual forma, pelo menos não teologicamente de igual forma. Não tem o mesmo valor. E nós importamos isso de Platão. Bom, Platão não é uma voz solitária e exclusiva nisso, mas certamente é o nosso representante mais emblemático. Onde há uma argumentação sobre a possibilidade de redenção, permita-me usar esse termo aplicando a Platão, para o espírito e para o aspecto imaterial. Onde reside a virtude, onde reside a evolução, onde reside a beleza. A matéria, por sua vez, ela perece. E há motivos para pensar assim. Você pode pegar o exemplo do ladrão da cruz e pensar, está vendo lá? Aconteceu exatamente essa estrutura, essa dinâmica onde Jesus falou para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quem estará? O ladrão. Quem é ele que vai estar no paraíso? A alma. E o corpo? Oportunamente vai ser dependurado, vai ser sepultado e perecerá. Você pode lembrar, por exemplo, de Eclesiastes, que fala exatamente essa dinâmica, que a alma volta a Deus que o deu, e o corpo do pó da terra, de onde veio. Mesmo então, com a mente bíblica, você e eu podemos, num primeiro plano, tentar ou sermos atraídos a essa dicotomia, de que existe mesmo um perecimento material sem valor e um valor espiritual na alma. Os nossos velórios estão cheios dessa dinâmica argumentativa. Muitas vezes estamos ali diante de um corpo, mas falamos como se a pessoa estivesse ausente, não é? Não, nosso querido já está com o Pai, já está
agora no gozo de Deus, não é isso? E nessa hora, por mais respeitosos que sejamos, há uma tendência da nossa perspectiva ser de desprezo pela matéria. E isso começa a ganhar corpo estrutural, como eu disse, lá nas primeiras teorias de Platão. Isso se desenvolve e nós ainda temos um eco sectário, dicotomizado e, por que não, secularizado com relação à matéria. Por isso talvez achamos que ecologia não é coisa de cristão. Por isso talvez achamos que essas pautas são pautas de menor importância. E por isso também alguns outros, não sabendo que por outro lado todas as coisas são espirituais, têm na redenção da matéria a redenção da vida. E alguns tratam as pautas verdes de ecologia como se fossem as pautas de maior virtude, nas quais podemos colocar todo o nosso coração. A Bíblia caminha de uma forma a unificar e equilibrar essa balança, onde nós vamos começar a entender que a vida foi criada. E não tem como pensar o ecossistema, não tem como pensar o bioma, a fauna e a flora, sem pensar grave e profundamente em Jesus Cristo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem foram criadas, em quem elas também são nominadas e ganham significado. Se formos honestos com a nossa teologia, não tem pauta ecológica sem pensamento cristão. Não deveria ter. Não faz o menor sentido que a teologia não esteja apadrinhando a nossa ciência. Não deveria ter. A gente sabe do grande divórcio entre teologia e ciência, entre teologia e filosofia, entre teologia e artes. Há um divórcio talvez irreconciliável nesse tempo, mas não deveria ser assim. Bom, pelo menos nós, instruídos aos pés de Jesus na palavra de Deus, deveríamos dar um passo atrás e buscarmos a reconciliação entre o que cremos e o mundo que vemos. Olhar para um Cristo que nos liberta e é o primogênito da criação, nos mostra Paulo apresentando para aqueles irmãos que Cristo tem a ver com o mundo material. Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Mas veja a frase completa. Em Cristo, Deus se fez visível, matéria. Deus decidiu se relacionar com o homem, olho no olho, visivelmente. Nessa hora, Deus se faz, acabou de passar o Enem, né? Vamos relembrar uma aqui. Se faz chomps. Quem lembra dessa? Ensino médio, professor de biologia. Vamos tentar aqui? Carbono, oxigênio, acho que pulei o hidrogênio, oxigênio, fósforo, não, enxofre, nitrogênio, fósforo e enxofre, o S. Lembrou aí? O que é isso? A composição do ser humano. Sabe quem se fez chomps? Cristo. Cristo decidiu se encarnar realmente com dentes molares, caninos, premolares, com pelos, com papilas gustativas, com cílios, com íris, com veias. Cristo, o Deus invisível, se encarnou em matéria criada. Ele se fez imagem dos homens que ele mesmo criou. Qual que é a importância disso? A importância disso é que Paulo está relacionando agora não só a origem da matéria em Deus, como também o envolvimento de Deus com a matéria. Agora, quem mais tem chomps? A terra. Eu lembro de glorificar a Deus devocionalmente no meu segundo, terceiro ano de ensino médio, quando vi essa declaração num livro à la Paulo Freire da vida, né? Estava lá,
a terra é a composição de Chomps, mesma constituição encontrada em mais de 70% do ser humano. Falei, louvado seja Deus, porque Moisés me disse isso lá em Gênesis, que do solo, do chão, fez Deus o homem. Adão e Adamá. Solo, homem e solo, ou homem e terra. Muito bem, louvado seja Deus. Falei, glória a Deus, professora, pelo menos no meu coração. Jesus Cristo decidiu se envolver não só como criador, mas como objetivo e, além disso, como participante. Se você se lembrar, na estrada de Emaús, Jesus ressuscitou, estava com o corpo glorificado e caminhava com discípulos que estavam chorando a sua morte, portanto conheciam-o muito bem, mas não reconheceram sua face. O que significa provavelmente que Jesus Cristo, com o corpo glorificado, estava diferente. Falando sobre esse sermão ainda pela manhã, o irmão falou, pastor, a minha ideia sobre essa falta de reconhecimento dos irmãos é porque eles estavam acostumados com o Cristo de Isaías 53, o servo sofredor, em que não havia beleza alguma, homem de dores sabe o que é padecer. O Cristo glorificado já não mais padece, não tem dores. Eu falei, glória a Deus, irmãos, eu acho que é isso mesmo. Em outras palavras, e se prepare para essa, viu, Germano? Essa é para você. Vai acabar, viu, Jefferson? A nossa feiura. Amém, irmãos? Amém. Vai acabar, Aline, vai dar certo. Nós vamos ser renovados, queridos. Por que eu estou falando nós? O que tem a ver com o que eu já passei para nós? Porque Cristo, diz o texto, é o primogênito de toda a criação. Esse também que é identificado como o primogênito dos mortos. Ele não foi o único que ressuscitou, nem o primeiro, mas foi o primeiro a ter o corpo glorificado. Veja, por que eu estou mencionando isso nessa argumentação sobre como que a matéria é espiritual? E como que a nossa espiritualidade tem que ser relacionada à ordem criada e material? Porque Cristo se encarnou em matéria para nunca mais se desencarnar. E prometeu não nos levar para o céu. Prometeu voltar das nuvens e fazer o quê? Novas todas as coisas. Prometeu novos céus e nova terra. Prometeu ressuscitar corpos, os nossos corpos, do pó. Prometeu restauração do quê? Da matéria. Tem terra na nossa escatologia, mas nós somos tendentes a pensar só no céu. Cantamos, céu, lindo céu, tarará, tarará, um dia eu vou lá morar, lá, um negócio longe, distante, escapista. Ora, a teologia bíblica traz mais complexidade para essa escatologia. Fala de terra, de restauração da matéria. Esse Cristo glorificado, capaz de atravessar paredes ou simplesmente desaparecer, é o mesmo que senta e come com seus amigos. Veja, existe terra e matéria na nossa teologia. Paulo está aqui ensinando esses homens a pensar que a nossa teologia é cósmica e não só algo que acontece num cosmo que vai ser abandonado e descartado, negativo. E é dessa forma também que nós devemos agora entender que, portanto, não só tudo foi criado em Deus, mas tudo caiu e que nessa queda, no representante Adão, nós temos não só uma responsabilidade cósmica, mas uma maldição cósmica. E isso nos prepara a olhar para a criação como completamente espiritual. Isso deve tirar de nós alguma inocência que nós temos desde o jardim de infância, que aprendemos a olhar para a natureza como algo bom e o ser humano como o vilão da história que está desmatando as matas e poluindo os rios. Bom, isso está acontecendo sim. Mas a coisa é muito mais complexa do que isso, teologicamente falando. A natureza está acometida por um problema gravíssimo que não se resolve com reciclagem.
de PET. Não se resolvem com combustíveis mais limpos apenas. Essas coisas podem nos ajudar em muito, mas é muito mais grave o nosso problema. A natureza está amaldiçoada por conta do pecado. O seu valor é cristológico, porque ele a desenhou. Mas a sua circunstância caída é também cristocêntrico. Nós vamos para a Escritura e percebemos que nessa queda que Gênesis narra no 3º capítulo, nós perdemos ali a comunhão com Deus. Perdemos a relação boa conosco mesmo e perdemos a identidade. Perdemos a relação saudável com o próximo. E perdemos a boa relação com a natureza. O homem foi criado para ser regente, gerente, mordomo. Ele era o responsável imediato para lidar com as aves, com os peixes, com o gado e até com a flora. No seu pecado, não só ele perde a amizade com a natureza, como também a natureza agora sofre a consequência imediata e duradoura da queda. A palavra de Deus nos mostra que a natureza, Romanos 8:20, está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A natureza está numa condição sujeita à vaidade. Palavra essa que se refere desde lá do tempo de Eclesiastes a algo frágil como uma bolha de sabão. Ali mais num aspecto de vazio e falta de conteúdo, e aqui num aspecto de fragilidade. A mesma palavra comporta essa mesma semântica e ilustrativamente você entende como uma bolha de sabão pode ser frágil. Ele está falando que a natureza está sujeita a uma fraqueza, não propriamente dela, não porque ela quer, mas porque o pecado a deixou sujeita a esta vaidade. Pois a criação está sujeita. A ideia aqui é dessa fragilidade grave. Verso 21 ainda diz assim, de Romanos 8, que ela está cativa pela corrupção. O pecado não só coloca ela numa condição de fraqueza e fragilidade, mas também de escravidão. Ela está cativa pela corrupção. A corrupção aqui é uma palavra, obviamente, literalmente, que fala da perda de um bom status, de uma boa condição, de uma qualidade melhor. A corrupção é o estragamento, a piora de um estado que estava melhor. Ela está escrava dessa piora, deterioração, dessa condição menor. Ela está presa. Verso 22 ainda fala que ela geme, suportando as angústias do tempo. Ela está, portanto, sujeita à vaidade, escrava da corrupção e gemendo, suportando as angústias do tempo. A criação, a natureza do micro-organismo aos anéis de Saturno, há um gemido no cosmos por causa de um mal muito maior do que a indústria malvadona e irresponsável, inconsequente. Muito maior do que isso. Chama-se pecado. E a condição cósmica da criação. O que isso leva eu e você a entender? Que tanto o valor quanto o problema ecológico é cristocêntrico e diz respeito a Cristo, não só às políticas dos homens. Isso me faz querer voltar para Cristo para me lançar às pautas verdes. Me faz querer olhar para a Escritura em busca de compreender a natureza, as possibilidades, a perspectiva, a expectativa e a esperança. A natureza, portanto, está sujeita, sofrida, corrompida, cativa, carente de quê? Redenção.
Eu sei o quanto é fácil que pensemos apenas no caráter humano da redenção. De fato, Cristo veio perdoar pecados de pessoas, nem de anjos, nem de cachorros, nem de passarinhos. Mas a solução necessária para a fauna, flora e cosmos passa pelo que Cristo veio fazer na cruz. Precisamos ser mais cristocêntricos na nossa abordagem. Quando a gente assiste Rei Leão, o ciclo da vida, e eu não quero te deixar embalar muito aí na trilha sonora na sua cabeça para não te perder, mas aquele ciclo sem fim não tem defeito. Aquele ciclo é belo. E no caso do filme que mencionei, belamente ilustrado, à mão, naquela coreografia da fauna selvagem, que mostra como que a natureza sabe se cuidar. O problema é quando o ser humano coloca a mão. Bom, repito o argumento. É muito mais complexo do que isso. O pecado sujeitou a criação à maldição. Mas a própria natureza sabe disso. Porque é a natureza que diz, ainda no capítulo 8 de Romanos, que lemos há pouco, para falar da sua sujeição, cativeiro, corrupção e gemidos, diz no verso 19, que há nela uma ardente expectativa, que faz com que ela aguarde pacientemente a revelação dos filhos de Deus. Há uma memória na natureza, queridos irmãos, espiritual, para sacramentar o fluxo do pensamento nosso, de que sim, matéria e espírito e matéria, em suma, nossa teologia tem que ter mais terra. A natureza, os animais, a criação, diz o apóstolo Paulo, comporta uma memória esperante, permita-me, expectante, de que um dia, homens à imagem do novo Adão, cuidarão dela como foi criado para ser. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por mais que possamos fazer provisões, medidas, tratados, leis, coletagem selecionada em casa, por mais que façamos menores ou ações globais, por mais útil que isso possa vir a ser, a natureza está esperando muito mais do que isso. A natureza geme há muito tempo. Muito antes da Revolução Industrial, ela geme e suporta, sujeita, frágil, redenção cósmica. Precisamos aprender a valorizar a criação dentro do plano da redenção. Paulo está dizendo a esses irmãos que esse Cristo, verso 18, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, de tal forma que Deus se mostrou agora regente, cuidador, objeto, alvo e participante das coisas do céu e da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades
E finalizando o verso 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O argumento de Paulo vem mostrar, até o verso 18, que Cristo sustenta a criação e a devolve para si. Porque ele faz com que as coisas subsistam nele. Ele não deu corda no mundo e deixou o mundo rolando. Esse mundo ainda é sustentado por ele. De tal forma que o seu valor, identidade e solução estão em Cristo. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ainda fala que Jesus é a primícia dos que dormem, para falar da ressurreição, para a glória daqueles que estão nele, mas relaciona isso com ele sendo aquele que tem primazia em todas as coisas criadas. De tal forma como se ele estivesse preparando gente, ressuscitando gente, glorificando gente, que é o seu povo, a noiva, o corpo, do qual ele é a cabeça, os ramos do qual ele é a videira, o rebanho do qual ele é pastor, aquele que adota filhos para o seu pai, preparando uma família, preparando um corpo, preparando um rebanho, mas preparando também o lugar da festa, preparando o habitat, preparando a recriação, e é para ele vai apresentar a noiva para si. Efésios capítulo 6 diz isso, que ele vai apresentar a esposa, a noiva, limpa, santa, sem mácula, nem ruga, para ele, para a alegria dele. Mas é mais do que a noiva, é também a casa nova. Afinal de contas, eu vou me arrepender do trocadilho, mas tenha paciência com o pastor. Quem casa, quer casa. Jesus Cristo está preparando a festa e o ambiente, o habitat e a nova casa do ser humano. Verso 19 diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude residisse em Cristo. Deus achou por bem que nele residisse a plenitude. Verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha a cruz, olha o sangue, olha a remissão, reconciliasse consigo mesmo, só os eleitos, só a igreja, só pessoas, não, mas todas as coisas sobre a terra, quer nos céus, quer na terra. Nesse caso, está falando da criação. Deus tem prazer na fauna e na flora, desenho dele. Por isso eu decidi um dia ir atrás de um pintor e falar o seguinte: faz um quadro bem grandão para mim. Eu quero uma arca de Noé. Eu gosto tanto de pensar na arca de Noé. Em ver o cuidado de Deus em colocar os bichos, a zebra que ele desenhou, as listras, permita-me imaginar, as aves, os répteis, nem gosto tanto, mas Deus gosta e é isso que importa. E vai ajuntando esses bichos dizendo: eu tenho uma aliança com a minha criação. E preserva uma família, para que a partir dessa família, a terra seja repovoada, porque Deus fez aliança com a criação. E disse: eu não vou mais destruir esse planeta com água. Deus ama esse planeta. Ele decidiu se misturar com esse planeta. Fez um lugar habitável, lindo, onde quase tudo é comestível. Quase tudo foi feito para que a gente permaneça vivo. Da semente que cai no chão e brota uma mangueira completamente frutífera, cheirosa e saborosa, a um frango que passa na sua frente. Tudo é comestível. E ele vai ter primazia em tudo isso. Mas em segundo e último lugar, não envolve apenas a redenção das pessoas, mas o verso 20 diz também sobre a criação.
A criação é impactada com essa redenção. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O texto está dizendo que Jesus, na cruz, está salvando e perdoando pessoas. Mas as pessoas são aquelas que vão lidar com essa criação, aquelas que vão habitar o novo habitat, mas também que ele está reconciliando a natureza e fazendo e promovendo a paz sobre o universo por meio do seu sangue. Isso deve levar eu e você a colocarmos o coração no devido lugar quando pensamos em paz, quando pensamos nos problemas que temos enquanto humanidade. Sim, é super desejoso ou desejável que tenhamos paz, óbvio. Mas entenda, há uma paz absoluta por vir. Há uma paz real por vir. Há uma restauração do cosmos por vir. Há uma reconciliação que restaura a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão conosco mesmo, com o próximo e com a natureza por vir. E a Pax Global não virá da ONU, não virá do anticristo, não virá do Vaticano, não virá dos tratados internacionais. Ela virá do sangue do Cordeiro derramado. O futuro da humanidade é um futuro teológico, muito mais do que político, muito mais do que ideológico. Embora a nossa vida é conduzida por esses caminhos e esbarramos neles, mas precisamos submeter as nossas teorias, as nossas ciências, a teologia bíblica do Cordeiro. O judeu tinha expectativa que o shalom divino inundasse a vida. E é por isso que essas palavras, referindo à obra de Cristo, estão aqui falando primeiro àquele público. Na cruz, Cristo conquistou e está providenciando perfeita paz sobre a vida, sobre a existência, sobre a criação e não somente sobre o seu povo. Claro que não é para todas as pessoas, é para o povo dele, mas também para o mundo criado. Esse mundo não ficará para os ímpios. Esse mundo não é lar daqueles que não amam a Deus. Esse planeta é um planeta de amor. E somente aqueles que amam a Deus e são amados por Deus desfrutarão dessa nova criação. Por isso te digo hoje, mais importante do que a fauna e a flora preservados, arrepende-te e crede no Evangelho de Jesus Cristo, para que um dia você viva na perfeita fauna, perfeita flora, com perfeito Deus, em perfeito estado de santidade, liberdade e plenitude. Reconcilia hoje com Deus. A cruz de Cristo não tem a ver apenas com salvação de pessoas, mas com redenção da natureza e do cosmos. Portanto, o que essa palavra tem a ver com a natureza e com a ecologia? Bom, deve reforçar em nós um profundo senso de mordomia, onde nós, ao reconhecermos teologicamente a ordem criada da natureza, a tratemos com devido valor e respeito e responsabilidade e valorizemos essas pautas. Não num senso pleno, não num senso escatológico per si, mas cravados e sujeitos à obra de Cristo. Leva mais cristologia para a sua ecologia, sem constrangimento. Se o povo de Deus não fizer isso, quem fará? Se o povo de Deus não puder falar sobre pautas ecológicas, política e religião, quem fará?
Quem anunciará? E deixa eu te dizer uma coisa. Está na nossa vez de anunciar as boas novas do Evangelho a todas as frentes científicas e do conhecimento. Está na nossa vez. A bola está nos nossos pés. Essa é a geração de cristãos desse tempo. Todavia, devemos guardar a perspectiva em proporções corretas. Entender o valor da natureza e do ser humano não nos coloca sujeitos ao valor intrínseco deles, mas sujeitos a Cristo, de tal forma que a redenção, a salvação e a paz dependem do que Cristo está fazendo. A redenção última da ordem criada está nas mãos de Cristo e Ele fará. Se por um lado isso não deve gerar em nós um desleixo e desprezo, por outro lado também não nos deve fazer imergir, ou submergir, melhor dizendo, nessas pautas como se pudéssemos salvar o planeta, ou se tivesse nas nossas mãos essa missão. Nossa missão é urgente e o tempo é pouco, mas não é de salvar os oceanos. É de pregar ao perdido que Cristo está voltando. E Ele salvará os oceanos. Ainda que não com um pensamento, repito, de desprezo, de ignorância, ou de fuga de temas tão preciosos. Quando cuidamos da natureza, nós nos assemelhamos ao Redentor dela. Mas apenas cuidamos. Fazemos algo que está ao nosso alcance. Refletimos de suas mãos. Mas não podemos fazer o que Cristo fará por ela. E esperamos por isso. Esta é uma obra gloriosa, reservada a Jesus Cristo, e Ele será glorificado pela restauração, pela reconciliação e pela paz sobre todas as coisas, quer nos céus e quer sobre a terra. Um dia há uma glória reservada pela renovação dos oceanos, da fauna, da flora e do ser humano, completa e plenamente. Jesus será glorificado por isso. Nessa hora, eu quero dizer com você, Maranata, vem Senhor Jesus, e restaura todas as coisas. Volta, Senhor, e faz o que lhe é devido, e até lá, nos dê brilho do teu evangelho, firmeza, coragem, amor, solidariedade, generosidade e coragem para viver em teu nome sobre esse mundo. Envia a tua igreja, Senhor. Envia os profissionais, os professores, os vendedores, os comerciantes, os empresários. Envia-nos para os nossos lares. Envia-nos como pais, como filhos, como cidadãos, motoristas. Envia-nos, mas nos dê desejo pela tua volta, com fidelidade. E que nós possamos submeter à obediência de Cristo todas as nossas pautas, frentes e, claro, o coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, precisamos que o Senhor nos dê o zelo devido ao ambiente que o Senhor nos colocou para viver. Ajuda-nos a tratar o nosso semelhante, o nosso próximo com amor. Amor suficiente para lhe dar testemunho do Evangelho e anunciar a tua palavra sem constrangimento, Senhor. Ajuda-nos a tratar da natureza com amor cristão. Mas ajuda-nos, Pai, a submeter todas essas pautas ao nome santo de Jesus Cristo. Perdoa o nosso secularismo. Perdoa a nossa dicotomia, Senhor, a nossa vida dupla, tripla. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais crentes e piedosos com as nossas ciências, políticas, comércio, esportes, saúde.
relacionamentos. Ajuda-nos a vivermos de fato como a vida é, cristocêntrica e submetida ao nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos nisso, Paizinho. Dá-nos piedade para isso e coragem, Senhor, sabedoria para isso. Ajuda-nos, Deus. Tem misericórdia das nossas autoridades, dos nossos tratados, das nossas políticas e provisões. Ajuda-nos, Deus, a lidar com a nossa própria bagunça e irresponsabilidade. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de socorro do Senhor, até que o nosso bom Rei volte. Pedimos o teu auxílio, no nome dele, Jesus. Amém.